Como vão, Haverim? Hakol Beseder? Tudo bem? A Parashá dessa semana, ela se chama Hayê Sará, tá? Ela está no livro de Gênesis, no capítulo 23, e vai até o capítulo 25, tá? No versículo 18. Ao todo, possui ali 105 versículos. Vamos dar uma pequena introdução aqui sobre o que fala essa Parashá, para depois nós retornarmos aqui para o primeiro versículo, onde eu vou focar aqui nesse shiur, tá? A porção de Hayê Sará, ela traz o quê? Ela traz a morte de Sara, a compra de Abraão, ali dos filhos de Het, o campo de Macpela, né, que teria a gruta ali onde ele queria enterrar Sará, então ele compra a gruta para poder enterrar Sará. Nós temos ali o envio de Abraão a Eliezer, né, a busca por uma esposa para o seu filho Isaac, tá? Mandando ele ir buscar na terra ali dos seus pais, não onde ele habitava, até que ele traz Rebeca, né, Rivca. Nós temos ali o casamento de Isaac com Rivca. Nós temos novamente a Abraham casando com uma outra mulher, né, no caso chamado Ketura, tá? Eu não vou entrar no profundo aqui, dizer que na verdade Ketura era Agar, a mãe de Ismael, tá? Tem todo um comentário sobre isso. Nós temos aqui a morte de Abraham, tá? Nós temos a Teshuvá, ou seja, o arrependimento de Ismael, né? Ou seja, quando eles vão enterrar Abraham, o nome de Isaac, ele é colocado na frente, ou seja, mostrando que verdadeiramente agora Ismael reconheceu que, na verdade, Isaac, ele era o primogênito, tá? Essa é basicamente a nossa porção. Ela termina ali também com a questão da descendência de Ismael, tá? De Ismael. Mas vamos ficar aqui no primeiro versículo, que é para nós trazermos a mensagem em cima do nome da Parashá. Como eu disse, o nome da Parashá é Hayê Sará, tá? Significa o quê? A vida de Sara, viveu Sara, tá? E no primeiro versículo nós temos uma pequena, como é que eu posso dizer? Uma pequena pergunta aqui, aparentemente uma contradição em relação ao conteúdo da Parashá. Mas ela só aparenta ser, mas ela tem uma mensagem muito importante para nós, tá? O primeiro versículo, ele diz assim: Veheyu Hayê Sará, ou seja, e foram a vida de Sara, Me'al Shená. Me'al Shená são o quê? 100 anos. Vezrin Shaná, e 20 anos. Veshevá Shanim, e 7 anos. Shinei Hayê Sará, os anos da vida de Sara. Esse é o nosso primeiro versículo aqui, o versículo 1 do capítulo 23. Aí você pergunta, tá? Os nossos sábios ensinam que o nome da Parashá tem a ver com todo o conteúdo da Parashá. Só que o primeiro versículo fala que foram os anos de vida de Sara, 100 anos, 20 anos e 7 anos. Tá? Ao todo 127 anos. E foi a vida de Sara. E ela morre. Aí você fala, Mauri, todo o conteúdo da Parashá restante, o que tem a ver com Sara? É aqui que eu quero entrar com vocês, tá? Vamos analisar aqui todos os acontecimentos que são posteriores à morte de Sara. Sara, ela falece, Abraão retorna até o lugar onde ela havia falecido. Ele faz de tudo para comprar aquele terreno na gruta ali que tinha a caverna de Macpelá, dos filhos de Het, acaba pagando um valor ali exorbitante, se não me engano era 400 ciclos de prata, que era um valor muito acima, né, do valido ali. Ele acaba comprando para enterrar Sara. Ele vê que Isaac, ele está ali em luto pela morte da sua mãe, porque ele era muito apegado à sua mãe. Ele acaba enviando Eliezer até a terra dos seus parentes para trazer uma esposa para ele. Lá tem toda a história. Rivka encontra ele ali no poço com os camelos. Ele traz ela encontra com ele no meio do caminho com Isaac. Isaac traz ela para sua tenda. Ele casa com ela e diz ali um versículo bem claro:
que ela, Rebeca, consolou ele da morte da sua mãe. Ele amou Rivka, tá? Depois disso, Avraham também solitário, ele casa novamente com uma mulher chamada Ketura, que nós sabemos que na verdade era a própria Agar, a mãe de Ismael, tá? E ali também ele tem filhos. Quando ele tem esses filhos, ele dá tudo o que ele tem para Isaac e dispersa os outros em vários cantos, tá? Ele dá um pouco de coisa para ele e os dispersam, tá? Nós temos então a morte de Avraham, tá? E ali o seu enterro é trazido ali pelos seus 2 filhos. Maurício, que tudo tem a ver com Sara. Se nós formos analisar cada uma dessas passagens, tem tudo a ver com Sara. Rashi ele faz um comentário interessante no versículo. Rashi fala assim: 100 anos, 20 anos e 7 anos. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês aqui, você pode ler toda a Torá, de Gênesis a Deuteronômio. Você não vai encontrar em nenhuma passagem falando acerca dos anos de vida de alguém, mesmo dos patriarcas, como é dito aqui na Parashá Haye Sará. Por isso que eu sempre digo, dentro do hebraico você consegue extrair, ou seja, o que? O profundo, o natural, você consegue trazer ali a raiz do que Deus estava querendo falar na Torá. Porque como eu disse aqui, o texto diz, Veihu Haye Sará, Me Ashená. Aí começa, 100 anos, Veishri Shaná, e 20 anos, Veshevá Shanim, e 7 anos. Ou seja, como é que você me conta os anos de vida de uma pessoa falando? A pessoa viveu 100 anos, 20 anos e 7 anos. Você não vai falar a pessoa viveu 127 anos, como é falado nas outros personagens aqui da Torá. Então, aqui você já consegue ver que tem algo que Deus quer trazer para nós, tá? Existem vários comentaristas, tá? Desde o clássico de Rashi aqui, que é o que nós vamos tratar aqui, nós temos o comentário do Zohar, nós temos o comentário do Ramban, né, o Narmani, nós temos o comentário de Ibn Esdra, nós temos o comentário de Or Haim, temos vários comentaristas, o Midrash também comenta isso aqui, mas eu quero focar com vocês no comentário de Rashi, para nós entendermos o que se passa, o nome de Sara, o que tem a ver Sara com todo o restante do conteúdo da Parashá. E Rashi ele nos fala assim, ó, 100 anos, 20 anos e 7 anos. Isso indica que aos 100 anos, quem Sara, ela era tão livre de pecado quanto aos 20 anos. Já que na tradição judaica, né, o Bet Din, que é o grande tribunal judaico, diz que até os 20 anos a pessoa não era passivo de responsabilidade pelos seus atos, tá? E continua Rashi. Aos 20 anos, ela era como se tivesse 7. O quê? Por causa da sua pureza, da sua beleza, né? Na sua notável beleza da juventude ali, enquanto ela era criança. Então, dentro da Torá, você consegue entender o porquê que a Torá ela traz a vida de Sara e fala dos seus anos de vida diferente de todos os demais. Porque aos 100 anos, ela estava como se estivesse livre de pecado, como aos 20. E como aos 20, ela era como aos 7. Uma infância, uma criança, que desde a sua pureza, a sua beleza. Então, quando a Torá especifica os anos de Sara desta maneira, está dizendo o quê? Que a Sara, ela viveu na sua totalidade da sua vida, em todos os estágios da sua vida, num estado de pureza e perfeição perante Deus. Tá? Não só perante Deus, como perante toda aquela geração, aquela sociedade. Tá, Mauri, mas você se baseia em que para dizer isso? Nós temos várias passagens dentro da Torá, começando aqui pelo livro de Gênesis, onde começa a história de Avraham e Sara, para se basear nisso. Nós vemos que, mediante toda a situação que Avraham passava, todo o mérito que ele tinha era por causa de Sara. Quando ele sai da terra dos seus pais, e ele vai e desce ali até o Egito, porque está tendo fome na terra, ele vê que a beleza de Sara, aí você imagina, uma mulher com 90 anos, ter ali a aparência de uma menina de 20 anos, aonde quando eles chegam no Egito, o próprio faraó já
pega ela, toma ela por esposa. Depois nós temos a mesma situação acontecendo com Avimelech, o rei ali nos filisteus. Tem toda essa situação e Abraão ele menciona que ele foi abençoado por causa de Sara. Deus não feriu ali, não feriu de morte tanto o faraó como o Avimelech por causa de Sara. Ele iria fazer se eles tocassem em Sara. Quando ela pede para que Abraão deite com a sua serva, no caso Agar ali, e tenha o filho, quando Ismael nasce e quando ela vem e tem Isaac, ela vê que Ismael ele está tentando ferir o seu filho, está esnobando o seu filho, tudo. Ela manda Abraão pegar Ismael e a mãe dele, no caso Agar, e mandá-los embora. Abraão questiona e Deus fala o que para Abraão? Você escuta a sua mulher. Nós sabemos que Sara ela era uma grande profetisa. Na verdade, nós sabemos, ela é a primeira matriarca do povo de Israel. Assim como Abraão era o primeiro, ela também. E ela é responsável por dar a luz ao primeiro judeu, Isaac. Tá? Depois toda essa sequência, nós vemos então que todo o mérito em cima de Abraão era por causa de Sara. Tá? Não que Abraão não tivesse o seu mérito. Tá? Mas entendam bem, os comentaristas falam aqui que, na verdade, quando Abraão não quis mandar Ismael embora, né, porque ele tinha um apego, ele era o pai. Já Sara não era, então ele tinha um apego, ele não queria. Tanto quando Deus fala para Abraão que ele, no caso, seria uma grande nação, aí ele fala que dera Ismael viva na tua presença para que isso se cumpra. Só isso para mim estava bom. Deus fala, não é dele, eu estou falando do filho que vai nascer de Sara. Então nós começamos a entender aqui todo o propósito de Deus em cima da descendência de Abraão estava sobre Isaac, que seria ali gerado por Sara. Então quando nós pegamos aqui todo o contexto da Torá, da porção dessa semana de Hayê Sará, que nós vemos ali que tudo que acontece, desde a sua morte, a buscar uma esposa para Isaac, a questão da morte de Abraão, antes da sua morte, do seu casamento, a compra do campo de Macpelá, foi tudo por causa de Sara. Porque todos os seus anos, 127 anos, foram perfeitos. E você pode ver que agora, após a morte de Abraão, tudo que Abraão fez foi por causa de Isaac, que era o filho da promessa. Tá? Por quê? Porque ele era extremamente apegado à sua mãe. E ele herdou todo esse caráter, toda essa postura de sua mãe. Daqui nós entendemos a importância que tem no casamento, numa família, a educação que a mãe passa para o filho. Não que o pai não passe também, mas nós sabemos que o pai ele sempre está mais ocupado. Eu sei que hoje a cultura, aqui no nosso país, entre outros também, houve grande mudança, mas ainda a responsabilidade maior está sobre a mãe. Pois é a mãe que gera, é a mãe que amamenta. Então, os primeiros anos da criança, ela é pegada à mãe. Então, tudo isso foi passado para Isaac. Que seria o quê? Da onde viria a descendência de todo o povo judeu. A qual era o quê? A promessa que Deus falou. Tá? Nós temos vários assuntos aqui para nós tratarmos. Eu poderia falar muitas coisas sobre cada passagem que eu acabei comentando aqui. Tá? Mas vamos nos focar na mensagem do primeiro versículo. Foram os anos de vida de Sara 127. Esses foram os anos de vida de Sara. Foram o quê? Anos perfeitos. Em cada etapa da sua vida, da sua mocidade, da sua juventude, a mocidade, a sua velhice, ela viveu uma vida completa.
não lhe faltou nada. Ela era uma tzedekah, uma pessoa justa na presença de Deus, tá? E isso foi refletido na pessoa de Isaac. Porque quando ele toma Rivka como a sua esposa, o texto diz bem claro, ele foi consolado da morte da sua mãe e ele amou Rebeca. Aquilo que ele aprendeu com a sua mãe, o respeito, a como tratar uma mulher, tudo ele passou, foi passado para ele e ele assim passou para sua esposa. Abraham, sentindo falta de Sara, ele pega, casa novamente com Agar, tem outros filhos, mas posteriormente ele morre. Então toda essa porção ela é ligada realmente a Sara. Nós então percebemos o quê? Que toda a influência da vida de uma mulher justa, ela pega e é refletida posteriormente em todos a sua descendência. Ela é refletida nos atos do marido, ela é refletida nos atos do filho, das pessoas que estavam em volta, como no caso de Ismael ali. Então, que dessa porção, dessa paraxá dessa semana, que nos fala da vida da primeira matriarca do povo judeu, Sará, nós viemos tirar para nós também isso. Que Deus possa contar os nossos anos de vida também, como contou com o de Sara. Essa é a mensagem que eu deixo para todos nós aqui. Amigos, mais uma vez, fiquem com Deus, um Todarabá, tá? Desde já um Shabbat Shalom para todos. Parnassá, sustento, Atzlahá, sucesso sobre a sua vida é o que eu desejo, tá? Se Deus quiser, na semana que vem, nós trazemos aqui também mais um resumo da próxima paraxá, tá? Dentro deste canal. Todarabá mais uma vez, muito obrigado. E Lehitraot, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, amigos. Tchau, tchau.